Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre hipertensão, aumento da pressão arterial. E subsequente aí falei de algumas dicas, falei do alho, do resveratrol, tudo que pode ajudar a tratar a hipertensão. Aí, pensando cá com meus botões, lembrei, poxa, mas embora a hipertensão seja muito comum, realmente, infelizmente, é muito comum, existe outra coisa que é muito comum dentro do meu consultório, que são pacientes que chegam relatando isso aqui, ó, hipotensão postural. E a gente vai entender um pouco do que é esse nome, né? Ó, o oposto da hipertensão, hipotensão postural. E por que cada vez isso é mais frequente dentro do meu consultório? Que eu percebo que cada vez mais o meu público está ficando mais velho, estou atendendo pessoas mais idosas. Antigamente as pessoas de 70, 80 anos elas pensavam assim, eu não vou lá naquele médico que trabalha com essa coisa de qualidade de vida porque eu estou velho. E se eu estou velho não adianta mais fazer nada. E hoje as pessoas estão despertando, elas estão vendo que a expectativa de vida está aumentando e que mesmo uma pessoa de 70, 80 anos, ela tem condições de fazer um tratamento, fazer uma reposição, se necessário, de minerais, vitaminas, hormônios, o que está faltando no corpo, quando reposto, melhora a qualidade de vida. E a hipotensão postural, a gente vai ver aqui, embora tenham outras diversas causas, a mais comum ainda é o processo do envelhecimento. Então, apenas a título de caracterizar aqui, o que seria uma pressão normal? Aquela pressão que ficou estabelecida como uma pressão ideal para qualquer indivíduo, não importa sexo, não importa peso, não importa nada. Seria assim, ó, a gente separa, a gente fala de sístole e diástole, que são os dois movimentos do coração, A sístole, que é o coração contraindo, e a diástole, que é o coração relaxando. Então, a pressão sistólica, ela seria, no máximo aqui, 120 milímetros de mercúrio. Enquanto que a pressão diastólica, que é a do coração relaxando, ela seria de 80 milímetros de mercúrio. Então, essa aqui é a pressão ideal, considerada ideal, ok? Bom, a partir disso, a pressão ela pode aumentar, hipertensão, ou diminuir, que a gente vai chamar de hipotensão. O que a gente sabe é que a pressão mais baixa, ela está ligada a maior longevidade. Isso sim, tá? Então, digamos uma pessoa aqui que tem uma pressão 100 por 60. Ah, Samuel, isso daqui é ruim? Depende. A gente tem que avaliar se essa pessoa tem sintoma, tá? Se ela não tem sintoma, viver com uma pressão mais baixa igual a longevidade maior. Quais são os principais sintomas da diminuição da pressão? A gente tem que pensar aqui, vamos construir junto. Eu tenho um mecanismo hidráulico no corpo, que são os canos, que são artérias e veias, que vão distribuindo sangue. Sangue distribui oxigênio, distribui nutrientes, distribui tudo que os tecidos precisam para manter a sua função, tá? Mas aqui, a primeira coisa que vai diminuir com a hipotensão é a diminuição do que a gente chama de perfusão. A gente está falando assim, ó, oxigênio. O tecido precisa de oxigênio. E se eu tenho menos pressão dentro da artéria, eu posso ter menos distribuição de oxigênio. Qual é o órgão que vai mostrar aqui, primeiramente, vai se afetar com uma privação de oxigênio? Obviamente, o cérebro. O cérebro ele precisa de duas coisas para viver, glicose e oxigênio. Isso é matéria-prima fundamental para o cérebro trabalhar. No momento que eu privar o cérebro de glicose ou oxigênio, eu vou começar a ter tontura, eu vou começar a ter uma sensação talvez de vertigem, aquela coisa que pode ser confundida com uma labirintite, pode ter uma alteração da visão, aquela visão pode ficar mais turva. E também, como eu estou privando de oxigênio os outros tecidos do corpo, eu já falei para vocês aqui 1 milhão de vezes, não é propaganda da Calvin Klein, isso aqui significa ciclo
de Krebs, tá? Ciclo de Krebs. Krebs foi quem descreveu a formação, dentro da mitocôndria, a formação de ATP, que ATP é igual a energia. Porém, ciclo de Krebs não ocorre sem oxigênio. Então, uma pessoa que não tem a entrega para o ciclo de Krebs do oxigênio adequado, ela pode ter menos produção de energia e se sentir mais cansada. Então, quais são os sintomas aí, né? Para saber, ó, acabei de descrever. Pressão baixa igual a cansaço, tontura, vertigem, visão turva. Se o paciente não tem nada disso, ele pode viver com uma pressão mais baixinha assim. Porém, se isso daqui diminuir mais, aí com certeza o paciente vai ter problemas. E qual é a maior causa de pressão menor do que essa que eu botei aqui no quadro? É isso que a gente vai falar aqui, então, sobre hipotensão postural, ou também chamada de hipotensão ortostática. Também é um sinônimo para falar de hipotensão postural. Ó, vamos entender essa expressão aqui. O que quer dizer postural? Quer dizer postura. Então é uma hipotensão causada por uma troca de postura. E o que significa ortostática? O que é a posição ortostática? É essa que eu estou aqui falando com vocês agora. Eu estou na posição ortostática, eu estou em pé. Existe outra posição que a gente vai falar de decúbito ou posição supinada. Não tem aquele exercício da academia que a gente deita num banco para fazer supino? Por que chama? Porque você deita num banco numa posição supinada. Então a gente vai usar esses termos aqui, ó. Posição supinada, deitado. Posição ortostática, em pé. Agora, vocês já pararam para pensar que assim, ó, quando eu tô com o corpo deitado em posição supinada, eu vou arriscar aqui fazer um desenho, mas eu sei que o Fernando ele vai ajudar a gente e vai colocar uma imagem mais bonitinha aqui, né? Ó, aqui seria uma pessoa deitada. Como é que eu desenho os bracinhos aqui, Fernando? Vamos botar aqui, ó. Ó, mãozinha, aqui, ó. Isso daqui seria uma pessoa deitadinha. Vamos desenhar. Gostei. A cabeça, ó, né? Aqui, ó, pronto. É um extraterrestre. Temos um extraterrestre aqui. Ó, a pessoa está deitada. O que está acontecendo? Existe algo que chama-se ação da gravidade. Como é que está a ação da gravidade nesse corpo aqui? Está para cá. Então, assim, aqui, todo o sistema hidráulico aqui, a gente chama, né, sistema hemodinâmico desse paciente, ele está circulando sangue assim, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá. Está andando assim. A partir do momento que a pessoa levanta, vamos imaginar aqui, ó. Ó, levantou. O que aconteceu? Mudou tudo. A ação da gravidade agora em alguém que está em pé, como eu estou aqui, ela vai trabalhar nesse eixo. E o corpo, rapidamente, ele precisa, então, se adequar a isso. Ele tem que entender as leituras e modificar totalmente a tonicidade do vaso, né? O vaso tem um tônus. Então, o corpo ele tem que fazer um ajuste que tem que demorar milésimos de segundo. Como que isso é feito? Existem receptores que são chamados de baroceptores, tá? Baro é de pressão. Ó, então eu vou desenhar aqui, ó. Eu tenho o coração, vamos desenhar o coração aqui. E do coração, ó, o coração é dividido em 4 cavidades. Do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta e ela sai bem assim, ó. Ela sai para cima, tá? Ó, ela sai para cima, ela faz aqui uma coisa que a gente chama de cajado da aorta, porque depois ela desce lá para o abdômen. Isso como se fosse uma bengala, isso aqui é o cajado, né? Então, aqui nesse arco da aorta, nesse cajado da aorta aqui, eu tenho a presença de baroceptores que também estão localizados nas minhas carótidas. As carótidas, que são aqui do pescoço, as artérias do pescoço, também vão ter a presença de baroceptores. Então, os baroceptores da aorta e do pescoço
são os principais sinalizadores. Eles vão receber informação de que o corpo modificou, né? Estava deitado e levantou, e aí começa a ter essa percepção através dos baroreceptores que vão ativar o quê? Em primeiro lugar, sistema simpático. Já ouviram falar disso? Isso não é o que deixa a pessoa mais simpática, não. Parece, mas não é, né? O sistema simpático é o sistema que vai começar a modular a liberação de adrenalina, noradrenalina, para começar a fazer a contração do vaso, para que os vasos comecem a se contrair para empurrar esse sangue para cima, né? Porque nesse processo aqui de levantar, vamos pegar alguma coisa aqui, ó, meu telefone aqui, ó, né? Ó, tá deitadinho, o que aconteceu aqui? Levantou. Quando levantou, esse sangue todo que estava aqui, ele tende a descer pela pressão. Ele vai para os membros, para as pernas, ele vai ficar localizado na parte de baixo. Então tem que ter uma contração para jogar isso para cima. E quem vai trabalhar com isso é principalmente o sistema simpático e o rim. O rim também, porque no rim existe um estímulo que a gente chama de produção renina, angiotensina, aldosterona, que eu já falei sobre esse mecanismo no próprio vídeo sobre hipertensão, onde a renina vai estimular que a angiotensina 1 converta em angiotensina 2, converta em aldosterona, porque a aldosterona é um hormônio vasopressor ou vasoconstritor. É sinônimo, né? Vasopressor, vasoconstritor, ou seja, ele vai contrair tudo isso, né? O calibre da artéria e jogar para cima, tá? Então tudo isso acontece rapidamente, acontece todos os dias. Quando você acorda de manhã e você levanta da cama, rapidamente teu corpo já vai se adequar totalmente e você não sente nada. Porém, o que vai acontecer aqui? Se eu tiver um delay, se eu tiver um retardo nessa sinalização, nesse sistema de controle, e o delay pode ser de segundos, pode ser mínimo, pode ser muito pequeno, você pode realmente apresentar o que a gente vai chamar então de hipotensão postural ou hipotensão ortostática, que é uma sensação que geralmente dura muito pouco tempo, segundos ou poucos minutos, que a pessoa levanta da cama e ela fica assim, ela fica um pouco tonta, né? E pronto, passou. A visão ficou turva, ela ficou um pouquinho tonta e espera-se que se acontecer algo assim, termine desse jeito que eu falei. Ficou um pouquinho tonto, passou. Porém, isso pode se agravar e a pessoa pode ter o que a gente chama de uma síncope. Ela pode realmente desmaiar, ter uma queda ao chão, se machucar, ter um traumatismo crânioencefálico e isso é um perigo, né? Ela pode ter uma síncope seguido, inclusive, de convulsão, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, o cérebro precisa de oxigênio. E o que determina hipotensão postural é uma pressão sistólica muito baixa. Eu vou pôr aqui para vocês, ó. É quando a pressão sistólica ela está igual ou menor a 20 milímetros de mercúrio ou a diastólica menor do que 10 milímetros de mercúrio. Então, isso daqui é uma incapacidade total de manter perfusão sanguínea em tecidos e no cérebro. Então, o paciente ele pode ter uma síncope, ele pode cair, se machucar e pode ter uma convulsão. Quais são as principais causas de hipotensão? Bom, aqui existe uma que a gente chama de fisiológica, né? Que seria o próprio processo do envelhecimento, tá? O processo do envelhecimento, ele vai trazendo uma diminuição da capacidade dos baroreceptores. Travou. Vamos de novo. Baroreceptores, né? Mas eu posso falar baroreceptores também, tá tudo certo. Não tá errado. Então o processo do envelhecimento, ou chamado senescência, é uma das principais causas aqui de hipotensão postural. Outra comum, bom, vamos botar aqui envelhecimento. Outra causa comum aqui, uso de medicamentos. Existem sim medicamentos que podem fazer com que a hipotensão postural seja mais comum. Esforço físico. Muito comum
principalmente em academia. Quando você está fazendo uma atividade de esforço físico muito grande, você vai estar fazendo que haja uma exigência maior de sangue naquele músculo, né? Então aqui é muito difícil uma hipotensão postural em alguém que está fazendo um exercício de bíceps, porque o bíceps é um músculo pequeno. Agora, fazendo exercício, por exemplo, de perna, um quadríceps, né, que é a coxa, um músculo muito grande, a pessoa faz muito esforço, ela vai demandar uma necessidade muito grande de sangue e oxigênio naquele tecido, naquele músculo, e ela pode ter uma hipotensão. A gente já viu aí diversos acidentes em academia, né? Pessoas que realmente desmaiam e geralmente é no treino de perna. Obviamente que também algumas doenças que acometem o sistema vascular, e vamos falar aqui, uma das principais é o diabetes. O diabetes, ele é uma doença que quando o paciente não tem controle sobre ela, né, não está fazendo uma dieta certinha, não está bem medicado, ele pode também aumentar aqui as chances de desenvolver uma hipotensão postural. Agora, o que chama atenção e que é um perigo é o seguinte, olha o que eu botei aqui em primeiro lugar. Eu botei o processo do envelhecimento. E o processo do envelhecimento, ele não vai trazer somente um aumento da probabilidade de ter uma hipotensão postural. Ele vai trazer outras possíveis patologias que o próprio processo do envelhecimento favorece. Mas a gente aqui desse canal sabe que envelhecer não é igual a adoecer. A gente pode envelhecer com saúde. Porém, vamos falar da grande massa, das pessoas que não seguem o meu canal do YouTube, das pessoas que fazem o que querem, que comem o que querem, que não se exercitam. O que pode acontecer? Uma das coisas mais comuns com o envelhecimento é uma doença chamada osteoporose, onde principalmente a mulher, né? Pode ter em homens também, mas é muito mais comum em mulher. E aí, ó, Fernando, tem vídeo, né? Falamos aqui? Tem de osteoporose aqui. Bota o linkzinho. Pessoas com osteoporose, elas têm o osso mais fragilizado, né? O osso mais poroso, mais fraco. O que vai acontecer aqui com uma mulher, então, vamos falar de mulheres, que é mais comum, que já está numa idade de 70 anos, 75, 80 anos, que já tem uma osteoporose e faz uma hipotensão postural seguida de síncope, de desmaio, de queda. Ela tem uma probabilidade muito grande de fazer uma fratura. E uma das fraturas mais perigosas é justamente a fratura de quadril, que é um local muito comum de osteoporose. É a segunda maior causa de morte em mulheres na idade adulta, na velhice. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a hipotensão postural no idoso, ela pode ter sim problemas sérios, porque o idoso já está mais fragilizado. Samuel, legal, entendi tudo, entendi o que é hipotensão postural, quando acontece, mas o que a gente faz? Porque né, se o processo do envelhecimento ele vai ter aí então a questão da diminuição da sensibilidade dos baroreceptores, como é que tem remédio para melhorar os baroreceptores? Não, remédio não tem, mas a gente vai falar aqui brevemente sobre como evitar isso, né? Olha, o que a gente sabe até então sobre hábitos que podem ajudar a diminuir a hipotensão postural. Ó, falei para vocês que tudo envolve tônus, né? Tônus de músculo, tônus também de parede arterial e poxa, depois de toda a aula de hipertensão, onde eu falei do processo inflamatório, onde eu falei de glicose glicando em aminoácido lisina, a lisina não podendo fazer a renovação da elastina, do colágeno do vaso. Então é óbvio que a alimentação ela vai estar em primeiro lugar aqui. Uma alimentação pobre em glicose, hipoglicídica, pico glicêmico destrói com o vaso sanguíneo, vai fazendo com que o vaso sanguíneo vai perdendo esse poder de complacência, de adaptação. Então uma alimentação natural, que é o que a gente bate aqui nesse canal todo o tempo. É óbvio que a prática do exercício físico ela vai retardar
em muitos anos, talvez décadas, o surgimento da hipotensão postural, ou talvez nem retardar, vai fazer com que não haja, que a pessoa chegue lá aos 95, 100 anos e nem saiba o que é isso. É possível, só que para isso tem que ter uma boa estrutura muscular. E já disse aqui, músculo não é estética, músculo é vital. A pessoa precisa ter uma musculatura que faça com que o esqueleto seja sustentado. Isso aqui é extremamente importante. Obviamente, alguns suplementos, né? Quando a gente fala em parede arterial, a gente está falando de colágeno, eu posso prescrever para o paciente, eu posso sim dar para ele silício orgânico, eu posso dar colágeno, né? Alguns suplementos que vão ajudar aqui a aumentar o óxido nítrico, posso dar taurina, vitamina C. Isso não é o objetivo da aula aqui, mas alguns suplementos, obviamente, podem ajudar. Agora, a gente fez tudo o que podia e o paciente está se queixando de hipotensão postural. Bom, o mais fácil, o mais inteligente e aplicável aqui é a gente orientar esse paciente a sair do decúbito que ele está ali, o decúbito dorsal, né, o decúbito de supinação, e levantar para o decúbito ortostático numa velocidade mais lenta, porque isso tudo está associado àquele levantar abrupto, que a pessoa está no chão, né, está na cama, levanta rapidamente e aí que dá aquele barato, dá aquela tontura. Então, quando o paciente está apresentando hipotensão postural, é muito importante fazer esse treinamento. E assim, existem até fisioterapeutas que são especializados nisso, tá? Então, legal, ó, vamos até pôr aqui, ó, né, fisioterapia. Vamos enaltecer aqui essa classe, né, dos fisioterapeutas. Terapia, importante também, tá? Mas esse exercício de levantar lentamente, devagarinho, é muito importante. Por quê? Porque você consegue resolver o problema, né? A hipotensão postural está muito associada à velocidade da troca de decúbito. Levantou devagarinho, né? Está deitado. Será que o Fernando vai ter imagem para isso? Vamos ver, ó. Paciente levantando, senta na cama, dá um tempinho, espera alguns segundos e só depois disso ele levanta para ficar em pé. Bom, pessoal, era uma aulinha simples para falar um pouquinho sobre a principal causa aqui de hipotensão, a principal causa de hipotensão sintomática, né? Porque tem muita gente com hipotensão que não tem sintoma. Então, quando é sintomático, hipotensão postural, tá aí. Falamos tudo que podíamos. Espero que tenham gostado. Se você conhece alguém que está passando por isso, que está sofrendo com isso, manda essa aula, manda esse vídeo, compartilhe no grupo da família. Se tem o avô, a avó lá, eles vão gostar de assistir esse videozinho. Se você gostou, por favor, dá o likezinho. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva e aciona o sininho para receber o alerta de uma mensagem nova aí dos nossos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, trazendo conteúdo sobre saúde para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.